Olá a todos, bem-vindos à nossa nova série do canal. Nessa série eu vou falar um pouquinho sobre relações. Vai ser uma série bem mais teórica, tá? Eu vou apresentar para vocês alguns exercícios para a gente aplicar essas definições que vamos aprender, né? Mas não realmente não é um capítulo muito eh, calculatório, vamos dizer, que nem o último capítulo das somatórias. Ok? O que seriam as relações? Né? Então, como vimos anteriormente na nossa série de aplicações, ou mais genericamente funções também, né? Eu explico bastante sobre essa diferença na série de aplicações. Elas são uma forma de relacionar dois conjuntos. Né? Então, no caso, a gente estudou como fazer interagir nossos objetos formais, que são os conjuntos. O problema das aplicações, no caso na série, é que o papel deles, né, desses conjuntos, eles não são simétricos, né, porque temos uma noção que a gente viu na série que é a restrição de unicidade da imagem, né, e a gente não tem a restrição de unicidade do antecedente, né, então a gente tem a unicidade da imagem, mas não do antecedente, então a gente acaba perdendo uma simetria na nossa relação, né, que seria a nossa relação funcional ou aplicacional, né. Então nessa série eu vou falar um pouquinho sobre relações mais no geral, né, onde a gente vai recuperar essa simetria que foi perdida na nossa série de aplicações, ok? E a gente vai estudar dois tipos principais de relações, que são as relações de equivalência e as relações de ordem, ok? Então, nesse primeiro vídeo, eu não vou entrar muito no detalhe, vou fazer mais definições, vou falar mais ou menos coisas que talvez vocês já saibam, né, porque vai ser bem parecido com as aplicações, antes da gente entrar realmente no assunto que é relações de ordem, relações de equivalência, né, e como que a gente pode definir elas. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho para vocês o que que é a relação binária, né, se eu conseguir fazer o zoom direito. Enfim, o que que é uma relação binária, né? Então, a gente fala que uma relação é binária entre dois conjuntos E e F, né? Uma relação binária é um subconjunto, né? G, então G está incluso no produto cartesiano de E e F, ok? Então, a nossa relação binária é esse conjunto, esse subconjunto, tá? Vocês vão entender melhor o que isso significa. Na teoria é isso, é um subconjunto de um produto cartesiano, né? E a gente nota uma relação, né? A gente nota x, esse R aqui, esse grande R, y, né? A gente fala que x está em relação com y, né? Tal que x, y pertençam a esse G, ok? Né? Então a gente fala da relação R. Relação R, ok? Vocês podem pensar que eu estou só enchendo linguiça, né? Porque no caso uma relação seria o quê? Uma igualdade, seria uma equivalência, seria um equivalente, né? Por que que a gente tem que fazer um R? Porque esse R define uma maneira geral de tipo de relação, ok? E a gente vai mostrar que as relações seguem algumas regras, né? E aí tipos de relações seguem tipos específicos de regras. É por isso que tem essa notação mais geral com grande R. Então, quando a gente fala que x, r, y, né, tal que x e y pertencem a G, isso quer dizer que temos x e y que pertence ao produto cartesiano de E e F, né? Então, se temos um espaço E e um espaço F, né, a gente fala que a gente tem um subconjunto, né, que pertence ao produto cartesiano G, né, da x e y, e a gente quer achar uma relação R entre eles, ok? Então é basicamente isso, né? A gente tem x e y que pertencem ao produto cartesiano dos dois, né? E a gente quer achar uma relação entre os dois, né? E essa relação a gente nota R. Então, como eu disse, né, existem vários tipos de relações, né? A gente tem, por exemplo, x congruente a y, tá? A congruência eu vou falar um pouquinho sobre vocês, é uma coisa relacionada à divisão euclidiana, tá? Vai ter um vídeo específico das congruências, né? Temos equivalências, a gente vai ver isso no futuro também, ao infinito, x pode ser equivalente a y, né? Ou uma relação que vocês conhecem todos, que é a inigualdade, né? Aqui a gente fala inigualdade larga, né? Porque a estrita seria estritamente inferior. Então aqui temos inferior ou igual a y. Isso daqui é o que a gente chama de uma relação de ordem, ok? Então eu estou dando exemplos de relações no geral, né? Depois eu vou mostrar como é que define uma relação de ordem, o que que é uma relação de ordem, o que que é uma relação de equivalência. Mas, enfim, e temos alguns exemplos de relações, né? Mas isso vocês já entenderam que temos milhares de exemplos, né? Como, por exemplo, as congruências de inteiros, né? Se vocês já conhecem, a gente pode ter, se tem algum ponto que pertence a uma reta, né? Então, se temos um A, um ponto x, y, né? E temos uma reta delta, por exemplo, né? A gente fala que A pertence
a delta, pertence a delta, isso é uma relação binária, ok? Obviamente a inclusão entre dois conjuntos também, né? A incluso em B, isso daqui é uma relação binária também, obviamente a recíproca é a mesma coisa, ok? Então isso é basicamente uma relação. Vou dar um exemplo para vocês, né? A gente pode representar isso com diagramas, a gente pode representar com diagramas sagitais, né, que eu já falei nas aplicações, ou representações tabulares, né, então em tábuas. Em relações, eu prefiro as tábuas, porque os diagramas sagitais, eles têm muitas flechas, tá? Então, para vocês que não conhecem os diagramas sagitais, por exemplo, se a gente tem dois conjuntos, né, bem mal desenhados, um, dois, três, quatro, 5, 6, 7, 8. E o diagrama sagital é basicamente, né, se a gente tem uma aplicação F e a gente vê o que se envia em qual coisa, vocês veem que isso pode ficar muito confuso. É por isso que eu prefiro a representação em tábua, tá? Então, por exemplo, vou fazer para vocês uma relação entre o conjunto dos inteiros 1, 5, né, e eu quero botar ele em relação, ok? Então, grande R, ao conjunto 1, 4 dos inteiros, ok? Né? E como que eu vou definir R? Né? R seria um subconjunto, G, né? Isso vocês entenderam. É um subconjunto G, tal que temos, né? 1, 2, 1, 3. Eu vou fazer um corte e escrever todos aqui, já volto. Ok, então G definido dessa maneira, tá? Então eu defini da maneira que eu quero, obviamente vocês podem ter outras relações, né? Então temos uma relação entre 1 e 2, entre 1 e 3, entre 2 e 3, 2 e 4 e etc, tá? Então vocês veem bem que a gente tem uma lista de relações, né? Então temos que 1 está relacionado a 2, sendo que 1 está no primeiro espaço, 2 está no segundo. Temos 1 relação em 3 e etc. Ok? Então como que a gente pode representar isso de uma forma de tábua mais fácil? A ideia aqui é fazer é, uma tábua bem mais reta, vamos dizer, aqui, né? E a gente vai representar o produto cartesiano. Ok? Então eu quero uma relação entre E e F, então aqui temos o espaço de chegada, aqui temos o espaço de partida. Então E, como é o meu espaço de partida, é o espaço 1, 5, e meu espaço de chegada é 1, 4. Né? Então aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, e aqui temos 1, 2, 3, 4. Ok? Vou completar esse quadro para vocês. Ok, terminei rapidinho aqui o quadro, né? E agora isso daqui a gente quer representar a nossa relação R, né, de forma de tábua. Ou seja, vocês percebem bem que a gente vai ter que meio que validar cada casinha onde temos uma relação. Então, por exemplo, aqui temos uma relação entre 1 e 2, entre 1 e 2. Então aqui temos uma relação, né? Então vocês podem botar uma cruzinha ou um check, né, um check assim, como vocês preferirem, ok? E agora a ideia é listar tudo isso. Então, por exemplo, temos 1, 3 aqui, temos 2, 3, né? Então, 2, 3 aqui, 2, 4. Então, 2, 4 aqui. 4, 1. Então, aqui temos 4, 1. Ok? Temos 5, 1. Vocês percebem bem que é meio chato, né? É por isso que normalmente a gente não faz isso. Só que é para vocês entenderem bem que relações não é nada de complicado. É basicamente uma forma geral de alguma relação, né, alguma forma de ligar dois elementos seguindo uma certa regra. Ok? Então aqui temos o que a gente chama da representação tabular de uma relação R. Ok? Então vocês percebem bem que é um caso geral da minha série de aplicações. Né? No caso, as funções ou as aplicações são casos particulares de uma relação binária. Ok? Então, uma relação binária que define uma função é o que a gente chama de uma relação funcional. Né? Uma relação binária que define uma aplicação é o que a gente chama de relação aplicacional. Tá bom? Então, vocês veem bem que tem muitos objetos e muitas séries que a gente já viu, e caso vocês não tenham visto, eu convido vocês a verem a série de aplicações, onde eu entro mais um detalhe sobre esses dois tipos de relações. Então, se a gente quer definir formalmente o que é uma relação funcional, né? Isso então a gente tem uma relação R entre E e F, ok? Né? A gente fala que R é uma relação funcional, né? Eu vou ter que escrever isso em frase, porque matematicamente é difícil de falar. Então, se para todo x,
né, todo x que pertence a E, né, então se todo x de E existe no máximo, né, então a diferença vai ser aqui, tá? No máximo um, né, no máximo um e apenas um y de f, tal que x está em relação com y, ok? Então, uma relação funcional. Isso daqui é uma regra, então vocês aprendam. Né? Se para todo x então para todo x do espaço de partida, existe no máximo um y, então existe no máximo uma imagem, tá? Então pode ter 0 imagens, como pode ter uma imagem, só que não pode ter 2 imagens, em f, ok? Tal que temos essa relação. E essa diferença, né? Porque se a gente fizer a mesma coisa com a relação aplicacional, ok? Então, com a relação aplicacional, vamos ter, se para todo x de E existe exatamente um, somente um y de f, tal que temos a relação, ok? Então, essa é a verdadeira diferença, tá? Que eu expliquei mais ou menos por cima na série de aplicações. A diferença entre uma relação funcional e uma relação aplicacional, tá? Que numa função temos no máximo uma imagem, mas podemos ter 0, e a aplicação existe exatamente uma imagem, ok? Bom, na prática eu sempre vou falar função, tá? Poucas vezes eu vou falar aplicação, mas vocês entendem que tem uma certa diferença no vocabulário aqui. Agora, para finalizar o vídeo, eu vou listar todas as regras que a gente fala das regras de aplicações, tá? Elas vão servir para definir tipos de relações que a gente quer, então as relações de ordens e as relações de equivalência, tá? Então eu vou listar todas, eu vou explicar o que cada uma significa, não são demonstrações, ok? E aí, nos próximos vídeos, vocês já vão ter o arsenal, né? E aí eu vou falar, tá, uma relação de equivalência precisa de tal, tal, tal propriedade, então vocês já vão entender que propriedade que a gente vai ter que mostrar para mostrar que é uma relação de equivalência, ok? Então, obviamente, a gente sempre vai falar de uma relação R, tá? Então não vou ficar escrevendo isso, né? E agora, o primeiro ponto vai ser reflexiva, tá? Então a propriedade de reflexiva, então a gente fala que R é reflexiva se para todo x que pertence a E, temos que x está em relação com x, ok? Isso são definições, tá? Então vocês aprendam, né? E aí, quando vocês falarem, mostre que R é reflexiva, vocês vão ter que mostrar isso, né? Que x está em relação com x, ok? Simétrica, se eu conseguir escrever. Então, simétrica. Simétrica é o quê? Nossa, não sei escrever, foi mal. A gente fala que para todo x, y que pertence a E, tá? Então, o espaço de partida, temos que x que está em relação com y implica que y está em relação com x, tá? Então, quando a gente fala de simetria, é basicamente, se a gente falar em grosso modo, a gente está falando de uma comutatividade, ok? Agora, antissimétrica. Antissimétrica, né? A gente fala para todo x, y que pertence a e ao quadrado, temos x relação com y e, tá? Lembre-se, esse é o e lógico. X, não, perdão, não é x. Y relação com x, tá? Então, se temos x em relação com y e y em relação com x, isso implica que x igual a y, tá? Não me perguntem por que se chama antissimetria. Talvez por causa disso, se a gente tem os dois, então a gente tem a igualdade. Isso é óbvio, né? Se a gente tem, por exemplo, um inferior igual e um superior igual, então temos a igualdade, tá? Então isso implica que x igual a y. Agora a transitividade. Transitividade. Bom, vocês já devem imaginar pelo nome, né? Então se a gente considerar um x, y, z que pertence a e ao cubo, né? Se a gente tem x em relação com y e y em relação com z, isso implica que, né, por transitividade, temos que x está em relação com z, tá? Então isso é bem simples. Então quando a gente fala de transitividade é porque uma leva a outra, né? Se a gente tiver uma conexão aqui. Então isso é a transitividade. Agora outro ponto, né, seria a irreflexividade. Então, perdão se eu não sei escrever. Então a gente fala que R é irreflexiva
ou antirreflexiva, tá? Vocês utilizam o vocabulário que vocês preferirem, né? Se temos para todo x, e todo x no geral, né? A negação de x é em relação com x, tá? Então vocês percebem que é a negação disso, né? Então temos reflexiva, temos que para todo x, x r de x, e a reflexiva é quando temos a negação, né? Temos a negação de x, r de x, para todo x pertencendo a ele, para continuar na vibe do reflexivo. E o último ponto seria a assimetria, né? Então, assimétrica, a gente fala que R é assimétrico se x, R de y, implica a negação. Então, y, R de x. Ok? Então, vocês veem que temos várias regras, é mais vocabulário, tá? Então, vocês aprendam, tá? Vocês têm certamente listas na internet, caso minha letra seja horrível, porque eu concordo, minha letra é bem ruim, tá? Então, a reflexiva, né, temos isso, a simétrica temos isso, antissimetria, então uma relação antissimétrica, transitividade, irreflexiva e assimetria. E vocês vão ver que dependendo do tipo de relação que eu quero, eu vou ter que selecionar algumas regras, ok? Então eu não vou spoiler os próximos vídeos, mas por exemplo, uma relação de equivalência eu preciso de 3 dessas regras. E vocês já podem começar pensando qual dessas 3 regras a gente vai precisar para mostrar uma relação de equivalência. Ok? Então muito obrigado por ter assistido, eu espero que vocês gostem dessa série. Tá? Então, lembre-se que é uma generalização da série de aplicações e a gente se vê para os próximos vídeos. Muito obrigado por ter assistido.